nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão. Então o sangue do ser humano, o nosso sangue é vermelho por quê? Por causa do pecado que está em nós. O sangue de Jesus não é vermelho. O sangue de Jesus, ele é água. A água que purifica. Quando nós vamos lavar uma roupa, nós usamos o quê? Água. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele sai do terreno e entra no espiritual. Um soldado fura Jesus. Está escrito ou não está? Saiu o quê? Água, saiu sangue e o quê? O sangue do ser humano é vermelho por causa do pecado. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão branco como a lava falou. Ainda que os vossos pecados sejam como carmesim. O carmesim é que cor? Vermelho também. Se tornarão branco como a alfa-neve. Dê uma salva de palma para Jesus. Então o sangue de Jesus, ele faz o que, irmão? Ele nos purifica de todo o pecado. E não há pecado que ele não possa perdoar. Amém? Por isso que ele está falando, pode ser vermelho como for. Pode ser o pior pecado da humanidade. O sangue de Jesus tem poder para purificar o homem dos seus pecados. Me faz lembrar uma passagem, que isso não está na Bíblia, mas está na história da igreja, sobre Martinho Lutero. A Bíblia diz que no dia da morte de Martinho Lutero, a história diz que o diabo foi na cama de Martinho Lutero. Eu não sei se o Martinho estava na UTI, eu não sei se ele estava enfermo numa cama, se ele estava no hospital, se ele estava na casa dele. Eu sei que ele estava enfermo. E antes de o Senhor preparar Martinho Lutero para levar para a glória, a história conta que o diabo foi no pé da cama de Martinho Lutero e trouxe uma lista bem grande mesmo. E ele esfregou na cara de Martinho Lutero. E disse para Martinho Lutero, esses são teus pecados. E Martinho Lutero olhou para o diabo e disse assim, sério, só isso, Satanás? Ele falou, não, tem mais, então me mostra. E ele trouxe outra lista bem grande e disse, olha Martinho Lutero, esses são teus pecados. E Martinho Lutero olhou para o diabo e disse, só isso, Satanás? Ele não tem mais, ele trouxe outra lista. Na terceira lista, Martinho Lutero olhou para Satanás e disse para ele, só que tem um porém, escreve no final da lista, o sangue de Jesus, ele me purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Ele me purifica, então o sangue de Jesus, ele nos lava, irmão. Só que tem um porém, para ser lavado, ele tem que ser confessado, irmão. Tem que ser confessado, não é negócio de eu confesso para Deus, não. Você tem que confessar para o seu pastor. Aleluia, glória a Deus. Pecou, confesse. Porque isso é bíblico. Olha o que a palavra fala aqui. Vou até sair aqui dos bolsos, eu vou aqui, ó. João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para que nós venhamos ser perdoados e lavados com o sangue do Cordeiro, o tema da campanha é o sangue de Jesus tem poder, irmão. Mas para ele ter poder em nossas vidas, nós temos que confessar os nossos pecados. Em Provérbios 19, se não me falha a memória, 28:13, perdão, diz assim, aquele que encobre as suas iniquidades, seus pecados, nunca prosperará. O que impede muitas pessoas de ter uma vida abundante na presença de Deus? Você quer saber o que é? É a Bíblia, não é o pastor que está falando, não, é a Bíblia. Aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Então o que impede muitas das vezes nós temos uma bênção na mão de Deus, das coisas fluir na nossa vida, é o pecado não confessado. Aquele que encobre as suas transgressões. Está falando. É eu que estou falando? É eu? É eu, Reginaldo? É a palavra. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa alcança a misericórdia. Então, nós temos que fazer o quê? Para o sangue de Jesus ter poder na nossa vida.
Nós temos que ser lavados, nós temos que confessar. Vamos ser lavados de quê, irmão? Nós temos que ser lavados daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fizemos. O Davi, ele tinha um medo tão grande sobre aquilo que ele fazia, que ele fala no livro de Salmo, expurga até aqueles que eu não me lembro mais. Você tem falado isso para Deus? Você já falou isso para Deus?